Bom dia! Hoje é domingo, acho que é o último domingo de março. E eu trouxe as crianças aqui pra quadra pra elas poderem cansar um pouco antes da gente ir pro culto. E poder ter um culto um pouco mais tranquilo, né, Lelê? Porque aqui tem energia, né, menininha? Aqui tem energia também, ó. Então fica aí a dica. Dá uma cansadinha nas crianças antes de ir pro culto. A gente gosta de ir no culto de manhã. Até pela rotina delas, não dá pra ir pro culto à noite, elas dormem cedo. 7 horas elas já estão dormindo, geralmente. E aí não dá pra ir no culto à noite, fica um pouco turbulento. Então a gente prefere ir no culto pela manhã. E aí eu gosto de dar uma cansadinha nelas quando é possível. Tu não quer ir na quadra mais, amor? Não quer mais brincar aqui? Pra poder, né, ser mais tranquilo durante o culto. Elas já gastaram um pouquinho de energia, não fica tão ruim pra elas ficar lá mais paradinha no culto, prestar um pouquinho que seja de atenção. Estamos a caminho da igreja agora. As menininhas aqui. Vamos ter que passar correndo no mercado, porque a gente esqueceu de comprar antes o suco. Vai ter lasanhada lá na igreja. Depois do culto a gente vai comer lasanha todo mundo ali, uma comunhão bem legal. Vai ser muito bacana. Mas a gente deixou pra comprar o suco de última hora. Então vamos lá, correndo agora. Ainda bem que o mercado tá bem pertinho de casa. Pois então, pessoal, agora eu sentei aqui pra conversar com vocês. Hoje é sábado, faz quase uma semana que eu comecei o vlog, né? Mas agora eu sentei pra ter uma conversa com vocês, por isso que eu acabei dando uma demoradinha pra gravar essa parte. Eu queria conversar com vocês sobre uma fase que eu tô vivendo e que eu acho que pode, né, ajudar a ser bênção aí pra outras pessoas que podem começar a viver essa fase em breve ou estão vivendo essa fase em breve, que é a fase de ser mãe de 2 crianças bem pequenas, 2 ou mais, né, crianças pequenas. No meu caso são 2, por enquanto, né. A Cecília tem 2 anos, minha filha mais velha, e a Helena, minha filha mais nova, vai fazer 6 meses, daqui a alguns dias. Então, são 2 crianças bem pequenas. Não falo que são 2 bebês, porque pra mim, pelo menos pra mim, quando passa de 2 anos, já não considero mais que é bebê, né? Então, a Cecília tem 2 anos e 1 mês e pouquinho, quase 2 anos e 2 meses. Então, pra mim, ela já não é mais um bebê, pra mim ela é uma criança pequena. Então, queria conversar com vocês sobre essa fase que eu estou vivendo e queria passar dicas práticas hoje de como, né, ver como é a vida, como sobreviver, como não apenas sobreviver, mas desfrutar da maternidade com crianças pequenas com essa idade assim tão próxima. Então, um RN e uma criança no Terrible 2, e agora, né, não é mais um RN, é Helena, já não é mais recém-nascida, mas uma bebê pequena e uma criança no Terrible 2, uma criança fazendo introdução alimentar e uma criança fazendo desfraude. E eu queria dar dicas práticas hoje sobre a convivência entre as duas e como realmente passar pelos dias sem ser um caos, um surto atrás do outro, uma gritaria, um chorando, o outro berrando, o outro riscando a parede, enfim. E a primeira dica que eu queria dar pra vocês é desacelere. Eu sumi do canal, né, inclusive aqui fica já a explicação. Eu sumi do canal porque aconteceram muitas coisas na minha vida, né? O último vídeo que eu postei acho que já faz 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, de lá pra cá, muitas coisas mudaram. A gente passou por várias questões boas, questões também difíceis. E eu precisava me reorganizar algumas coisas antes de voltar aqui pro canal, né? Então, eu acho que é muito sábio a gente sempre pensar em qual fase nós estamos vivendo e o que é mais importante naquela fase, qual que é o nosso foco para aquela fase. E agora eu retorno ao canal já, né, mais organizada, mais esclarecida, mais
desde que a Helena nasceu, eu precisei de um tempo para conseguir administrar todas as coisas. E quando nós estamos com 2 crianças pequenas, né, ou temos uma criança pequena e nasce um novo bebê, nós precisamos disso, nós precisamos desacelerar, nós precisamos encontrar o nosso ritmo de novo, porque criança pequena exige muito de nós, né? Pensa, eu com a Cecília e com a Helena, eram duas para trocar fralda, a Cecília tá iniciando o desfraude agora essa semana, mas são 2 para trocar fralda, são 2 para alimentar, são 2 para colocar para tirar soneca, são 2 para vestir, para trocar roupa, e além disso tem a casa, tem as roupas delas para lavar, tem as minhas roupas para lavar, eu também tenho que comer, meu marido também tem que comer, né? Então são muitas demandas e a gente não vai conseguir viver nessa fase em que nós somos as principais cuidadoras de crianças que requerem de nós tudo, além do físico, né? Além de comer, dormir, trocar fralda, ir no banheiro, enfim, elas precisam de amor, de carinho, de orientação, de correção. A Cecília tá numa fase que ela precisa de muita correção, né? Ela tá aí no Terrible 2, é um Incredible 2, é incrível, é muito legal essa fase de 2 anos, mas também é uma fase muito intensa, muito difícil. Assim, são birras, são várias questões que a gente precisa ir ensinando a criança, né, como agir, e com muita paciência. Isso requer muito do nosso emocional. A gente precisa ensinar para elas a Bíblia, precisa ensinar para elas quem elas são em Jesus. Desde agora, desde que tá no ventre da mãe, já tem que ir ensinando, né? E nessa fase de 2 anos é uma fase muito proveitosa para isso. Mas enfim, são tantas coisas, são tantas demandas que nós, mães, principalmente as mães, né, que são as que estão ali no contato mais diário, todo momento, mais próximo, a gente precisa de um tempo para se reorganizar dentro de tanta demanda, dentro de tanta coisa, criança querendo mamar, outra querendo brincar, outra querendo dormir. A gente precisa de um tempo. Então não vai ser uma fase em que a gente vai estar com unha feita toda semana. Não vai ser uma fase em que a gente vai estar com o cabelo pranchado toda semana. Não vai ser uma fase que a gente vai fazer estudos profundos, cheios de teologia, exegese na Bíblia. Não vai ser uma fase em que nós vamos ter muitos encontros sociais. Não vai ser uma fase em que nós vamos sair e viajar muito. E a gente precisa estar ciente disso, senão a gente se frustra muito sem necessidade. E aí a fase de bebezinhas delas, de criancinhas pequenas delas, passam e você olha para trás e fala, poxa, eu não aproveitei. Eu não aproveitei porque eu tava com a cabeça lá no futuro, quando crescer, quando eu puder viajar, quando eu puder fazer isso, quando eu puder ir no restaurante, quando eu puder ir no... Enfim, e a gente precisa realmente saber em que fase estamos, então desacelerar é uma grande coisa, desacelerar, saber em que fase se está e qual que é o foco daquela fase, qual que é o mais importante, ajustar a rotina das duas, fazer com que as duas se sintam bem uma com a outra e com a casa e fazer tudo isso funcionar, então beleza. Então, né, uma dica dentro da dica, eu por um tempo, depois que a Helena nasceu, eu saí um pouco do Instagram, saí das redes sociais para que a minha cabeça estivesse assim, mais vazia, sem tanta informação, sem tanta interferência externa, para que eu pudesse realmente focar naquilo que eu estava vivendo. Isso me ajudou muito. Aí depois eu voltei pro Instagram e agora eu saí de novo. Eu não sinto que eu... não sei. Esse é assunto para um outro vídeo, mas eu sinto que eu não quero estar num ambiente assim de Instagram por enquanto. E então essa primeira dica é desacelere, saiba a fase que você está vivendo e não fique se comparando com mulheres que estão em outras fases, né? Por exemplo, a minha unha, gente, não tô com unha feita, eu não consegui fazer, e não só nessa semana, mas na outra também, e tá tudo bem. Não tô falando que a gente tem que, né, deixar tudo virar um caos, mas a gente precisa ser ciente do que é mais importante agora. Eu ter um tempo com a minha família, com meu marido, quando as crianças dormem, ou tá com a unha feita, né? Eu ter um tempo com o Senhor, ler a Bíblia e gravar um vídeo, que é o projeto pessoal, né, pra mim, esse canal, ou estar com a unha feita. Então, né, prioridades. Não quer dizer que eu não vou fazer nunca mais a unha, mas quer dizer que eu tenho prioridades e que nem sempre eu vou estar com o meu ideal ali, tudo que eu queria estar fazendo, a louça lavada, a casa nos trinques. Não é uma fase em que estaremos com a casa nos trinques, minhas amigas, não estaremos.
criança pequena, não dá. A gente arruma a casa, 2 segundos depois alguém fez xixi no chão, a outra vomitou, aí caiu papinha, caiu comida, derrubou água, já espalhou brinquedo, aí vem o gato, espalha os brinquedos também, solta pelo, aí vem o marido, pisa com o pé sujo. Não dá. Então, se a gente for ficar se estressando com tudo isso, a gente fica doida. Então, beleza, né? Chega de desacelerar, vamos para a segunda dica agora. Segunda dica, né? Uma dica bem prática agora com relação à rotina. Você tem uma rotina com seu filho mais velho. Tá chegando um bebezinho mais novo? Quando ele chega, não dá pra você tentar se estressar de manter a mesma rotina. É impossível. Então, não fique presa à rotina que você tinha com seu filho mais velho com o filho mais novo, porque são necessidades diferentes, são idades diferentes e assim, sempre que algo acontece na família, ou um ente novo da família entra, ou um ente da família sai, ou o marido trabalhava fora, agora o marido trabalha home office, um novo bebê, antes você não trabalhava, agora você trabalha meio período, todas as mudanças elas interferem em todos os membros da família, então todo mundo vai sentir, cada um vai sentir de uma forma, mas todo mundo vai sentir. Então a rotina do seu filho mais velho nunca mais vai ser aquela, e tá tudo bem, isso faz parte da vida, é um aprendizado para ele também. Agora, ao mesmo tempo que você não deve se apegar à rotina antiga que você tinha, isso não significa que não tem que ter rotina nenhuma. Porque o seu filho mais velho, que ainda é bem pequeno, né? Se você tá assistindo esse vídeo e é como eu, ele precisa ter um norte na vida dele. Então já tá acontecendo muita coisa. Ele tinha mamãe e papai só pra ele, e de repente surgiu um serzinho ali que chora e mama e pega quase toda a atenção da mamãe. E aí, né? E aí minha vida mudou, eu não vou mais no parquinho como eu ia. O que tá acontecendo? Então ele precisa de pelo menos alguns pontos. Com a Cecília, eu tinha uma rotina com ela, não consegui reproduzir totalmente, mas eu foquei principalmente na rotina noturna, de manter bem parecida, o mesmo horário para ela ir dormir, a mesma sequência de eventos, né, que ela fazia, que é jantar, tomar banho, tomar uma mala, historinha e dormir. Então a gente tentava fazer sempre mais parecido com o que ela já tinha antes da Helena nascer. E durante o dia eu passeava com ela 2 vezes por dia, né, de manhã e à tarde. Então eu fui tentando manter pelo menos um ritmo mais ou menos parecido. Não era todo dia que eu conseguia, mas isso ajudou muito ela a entender que sim, mudou algumas coisas, está diferente, chegou uma irmãzinha, mas ainda tem alguns pontos aqui da minha rotina que eu lembro que eu tinha antes, não tá tudo bagunçado. E isso nos ajudou a atravessar esse período. Terceira dica, tenha um carregador de bebê. Tenha um carregador de bebê. Sling, canguru, o carrinho também. Quando a Helena era bem bebezinha, recém-nascida e até 2 meses mais ou menos, eu usei muito o sling, gente. Mas eu usei muito mesmo. Meu sling é aquele bem tradicionalzão mesmo, aquele wrap sling, né? Aquele de amarrar, que é um panão assim de uns 3 metros e você vai fazendo as amarrações. E eu gosto bastante. Eu queria ter comprado um que é aquele que é já semi-amarrado, você só veste, né? Mas eu acabei não comprando e usei o que eu tinha mesmo. Funcionou super bem. Então as primeiras sonecas da Helena durante o dia só funcionaram no sling praticamente, né? Porque é uma fase que o bebê precisa de muito colo. E eu queria dar colo, mas eu tenho a Cecília também, eu tenho a casa também. Então o que funcionava era dava mamar pra ela, deixava ela mais quietinha, quando ela acalmava, mamava bastante, já fazia a amarração, punha ela no sling, esperava aí ela entrar um pouquinho mais no sono profundo, né, que quando é recém-nascido, nenê de 1 mês, geralmente eles dormem super bem, assim, no colo, né, e aí ia fazendo as coisas, lavava a louça, a Cecília na torre montessoriana dela, e a Helena aqui no sling. Se eu achar uma foto eu coloco aqui pra vocês verem. E era o que funcionava pra gente, né? Às vezes eu passeava com a Cecília lá embaixo, né? Eu moro em apartamento, então a gente descia, ia na quadra, e aí na área do condomínio, a Cecília brincava e a Helena dormindo no sling. Funcionava super bem. Agora a Helena já é uma bebê grandona, né? Ela tem quase 6 meses. Então não funciona mais, ela precisa dormir no quarto, sem barulho.
Mas durante o dia eu vou fazendo algumas atividades com ela no canguru. Ela gosta do canguru virada pra frente, pra ela ver o mundo, pra ver as pessoas, ver as árvores, ver tudo. E aí eu vou fazendo as coisas com ela ali, ela gosta muito. Eu consigo ir no mercadinho do bairro, eu consigo ir na pracinha do bairro, consigo descer, consigo lavar uma loucinha pequena com ela, pendurar uma roupa com ela ali. Então ajuda demais também quando eu quero dar uma atenção especial a Cecília. Estar com ela, né, vestindo ela, porque eu consigo segurar a Cecília também, enfim. Isso é uma dica muito boa, é muito útil, tanto o sling quanto o canguru. E vai muito de bebê para bebê, a adaptabilidade disso, né? A Cecília já era uma bebê que não gostava do sling quando era recém-nascida. E eu achava até que tinha alguma coisa errada, né, comigo. Eu não sabia se era amarração, mas não, ela não gostava mesmo. E ela só foi aceitar usar o sling com 4 meses. E virada pra frente, virada pra mim, pra dormir no sling, ela não gostava. Então realmente vai do bebê. É bom você ter 2 opções aí. O canguru funcionou muito bem pra Helena. Com a Cecília eu não testei canguru. Nessa idade eu só testei bem mais velha e aí acabou não funcionando porque ela já estava muito pesada. Acho que eu usei uma vez só. Enfim, mas com a Cecília eu usei o sling virado com ela pra frente até uns 10 meses, porque ela era uma bebê mais magrinha, não tão pesada, então eu usava o sling de amarrar com ela e, enfim, funcionava super bem. E tá tudo guardado aí, né? Se Deus mandar mais um nenenzinho, a gente já tem o que usar. Próxima dica. Na hora que você for amamentar o bebezinho mais novo, colocar o bebezinho pra dormir, dar mamadeira e pôr pra dormir se você dá mamadeira e não amamenta, enfim. E você precisa de um momento aí de um pouco mais de calma e o seu filho mais velho não está deixando, não tá dando certo. É bom você ter algumas atividades assim, na manga, sabe? O que você sabe que ele gosta de fazer. Então, massinha de modelar, canetinha e lápis de desenhar, coisas assim que ele gosta de fazer. E aí, no meu caso, o que eu gostava de fazer? Eu colocava a Cecília amarradinha na cadeirinha dela de alimentação, com as folhas de papel, umas canetinhas ou a massinha. E como eu moro em apartamento, é fácil, né? Eu conseguia ali mais ou menos do quarto ver como ela tava, o que ela tava fazendo. Então, se ela, tipo, grudasse massinha no cabelo, eu conseguia ver e chamar atenção ali. E eu não ficava o tempo inteiro no quarto, né, com a Helena pra a Helena dormir. Então, só quando a Helena já tava bem sonolenta que eu ia pro quarto. Eu tentava amamentar na sala, com a Cecília por perto, ali. E aí, quando a Helena já tava mais, assim, realmente querendo embalar no sono, precisando de silêncio, que eu ia pro quarto. E isso ajudava, né, a Cecília se distraía um pouco. E assim que a Helena dormia, eu saía do quarto e eu tirava um tempo exclusivo para Cecília. Não ia fazer nada, não ia cuidar da casa, não ia nem descansar, beber água. Eu dava assim uns 15 minutos só para Cecília, de atenção exclusiva, para que ela se sentisse amada também. Porque pensa, né, na ótica da criança mais velha, eu fiquei aqui esperando minha mãe todo esse tempo e quando ela finalmente tá livre para mim, ela não vai me dar atenção. Então, né, na ótica da criança é assim que funciona. Poxa, minha irmã, meu irmão, minha mãe só dá atenção pra ele. Aí chega a hora de dar atenção pra mim, cadê, né? Então, essa é uma dica dentro da dica, né? Quando o bebê mais novo dormir, dar uma atenção exclusiva pro mais velho. Então, eu fazia algumas atividades com a Cecília, né? Ensinei pra ela as letras, as formas, as cores, atividade assim de colorir. A gente pintava um desenho juntas, desenhava juntas e ela gosta muito, né? Eu brincava de massinha junto com ela, brincava mesmo, a gente botava a mão na massa, fazia lá umas bolinhas, umas cobrinhas e ela amava assim essa atenção exclusiva. Não precisa ser uma hora, uns 15, 20 minutos da soneca eu fazia isso e eu via que ela ficava com um comportamento bem melhor e com um emocional bem mais controlado também. Uma outra dica é: não se iluda como você se iludiu com o primeiro filho, se você é igual eu,
de criar um ambiente perfeito para que o bebê possa tirar a soneca e dormir. Porque o seu filho mais velho vai fazer barulho. Crianças fazem barulho, não é nem de propósito, eles fazem barulho. Então, assim, com a Cecília, quando eu tinha só a Cecília, eu era a chata do barulho, a chata da luz. Tinha que estar super escuro e ruído branco e não podia piar um passarinho lá fora, que eu já ficava estressada e ninguém não podia dar descarga, porque eu não deixava dar descarga. Mas assim, minha filha Cecília, ela não dormia nada bem, gente. Meu Deus, foi bem difícil. A Cecília tinha muita cólica, ela não é uma criança assim que precisa de muito tempo de sono. Até hoje ela dorme bem agora, dorme a noite inteira, graças ao Senhor. Mas ela nunca foi de dormir muito, ser dorminhoca. E ela não dormia nada, assim, nada. Eu também errei muitas coisas com ela, de rotina, de sono, de amamentação. Mas eu tinha muita dificuldade com a Cecília. Então eu era a chata, assim, que a rotina tem que estar perfeita. Depois das 5h30 não pode ter luz acesa, tem que estar em casa, nananã. Tudo muito válido e importante, mas eu era, assim, extremamente neurótica. E se eu fosse tão neurótica com a Helena agora, como eu sou com a Cecília, eu não ia ter mais cabelo. Porque, assim, tem coisas que são impossíveis. Às vezes eu tô quase terminando de pôr a Helena pra dormir, ali no quarto já tá escurinho, e a Cecília vai e acende a luz. Ou ela vai e faz um barulho, tropeça num brinquedo barulhento que tava no chão. E aí o gato mia, sei lá, acontece mil coisas, então não dá, não vai ser perfeito. E é bom pra criança, pro bebê, que ele escute um pouco de barulho, na verdade, que ele se acostume com os barulhos do ambiente, porque senão não pode dar um pio que o bebê já acorda e já fica estressado. Então agora a gente dá descarga, enquanto o bebê tá dormindo, tá tudo bem. Eu fiquei menos neurótica, assim, porque eu sei que eu não vou conseguir criar um ambiente perfeito. Eu não vou conseguir ficar ninando a Helena por 2 horas no quarto escuro, fechada, porque eu tenho uma outra criança pra cuidar aqui na sala. Então, eu não ficava neurótica, mas não fico mais tão neurótica, né? De, assim, se a criança não tô conseguindo fazer o bebê dormir de jeito nenhum, eu não vou ficar trancada no quarto escuro com o bebê, isso só estressa mais o bebê. Tá tudo bem, vamos pra sala, vamos brincar mais um pouquinho, daqui 15 minutos a gente tenta de novo, né? Então, essa é uma dica também, não fique neurótica, querendo criar um ambiente perfeito pro bebê dormir, porque isso simplesmente não existe. Às vezes vai ter dias em que o bebê vai seguir a rotina e vai dar tudo certo, vai tirar sonecas, você vai ter tempo pro seu bebê, você vai ter tempo pro seu mais velho. E vai ter dias que, infelizmente, nada vai ser como planejado. Mas no fim tá tudo certo. No final, em algum momento, todos dormem e todo mundo fica bem. E uma última dica, e essa dica eu acho que serve assim pra todo mundo. Você pode ter um filho, 2 filhos, 3, 4, 5 ou nenhum. Quando tudo estiver muito difícil, quando você estiver se sentindo assim, prestes a explodir, a se tacar na parede, porque às vezes dá vontade. Respira, ora, sempre, né? Ora, e saia de casa com as crianças. Sim, pode parecer loucura, tá todo mundo chorando, o bebê não quer dormir, o mais velho fazendo birra. Saia com as crianças. Às vezes tudo que vocês precisam é respirar um pouco de ar puro, olhar para alguma coisa que não seja as 4 paredes da sua casa, ver outras pessoas, ver que as outras pessoas têm vida, que a vida continua, que a vida não é só sobre mamadeira, amamentação, sonecas e birras, que a vida é muito mais abrangente do que isso. Às vezes tudo que a gente precisa é sair lá fora um pouco e se dar conta de que essa fase é só uma fase e vai passar. E a gente não precisa lidar de maneira tão pesada com tudo. A gente pode ser leve, a gente não vai controlar todas as... Não é vetoriais a palavra, gente? A gente não vai controlar todos os pontos, né? Não dá pra gente controlar totalmente o som, o barulho, a temperatura. A gente tenta, né, ali botar um ruído branco, deixar o quarto fresquinho, deixar mais escurinho, mas aí vem o vizinho e faz um barulhão, vem o sol e faz um calor que nenhum ar-condicionado, nenhum ventilador dá conta. Então a gente precisa relaxar um pouco mais nesse sentido de tá tudo bem, eu não controlo tudo, eu vou fazer o meu melhor aqui e Jesus vai me ajudar com o resto.
e vai dar certo. E a última dica que eu tenho para dar é: ore. Ore pelos seus filhos, ore pelo relacionamento entre os seus filhos, ore por você mesma, para que Deus te dê sabedoria, domínio próprio, controle, né? Tenha muito tempo com o Senhor mesmo, dentro do possível, né, gente? Porque estamos falando de uma rotina com 2 crianças, não dá para fazer uma devocional aqui super maravilhosa, como a gente gostaria, mas dá para você orar no meio do caos, ou no fim do dia, quando você tá cansada, quase dormindo, mas você ora um pouco, lê um pouquinho da Bíblia, que seja um versículo. E você fala com Deus, fala: Deus, eu tô tão cansada, Pai, mas o Senhor me ajuda no meu cansaço, o Senhor dá força ao cansado. Me ajuda então, me ajuda a ser paciente com essas crianças, que elas vejam reflexo de Ti em mim, da paciência, da bondade, da misericórdia, que elas vejam, quando eu sorri para elas, que elas vejam o Teu amor em mim, né? E Deus vai te preencher de tanto amor, de paciência, que você vai ter o que dar para essas crianças, porque às vezes a gente tá tão vazia, tão sem Deus, sem orar, sem realmente se alimentar da palavra, que como que a gente vai ter energia para alimentar essas crianças de amor se a gente tá vazio sem amor? Nós precisamos de Jesus. Maternidade sem Jesus deve ser assim, ser assustadora demais, porque sem Ele a gente não consegue, pessoal. Eu sei, existem pessoas que são excelentes mães, excelentes pais sem Jesus, mas eu tenho certeza que elas devem, assim, ficar extremamente esgotadas, porque sem Jesus não dá para viver, não dá. Ele veio para nos dar a verdadeira vida, a vida plena, a vida transbordante, e sem essa plenitude de Jesus a gente simplesmente não consegue. Enfim, é isso. Eu quis trazer algumas diquinhas mais práticas hoje. Talvez eu possa fazer um vídeo também. Esse barulho de vento é porque tá chovendo lá fora, tá começando a ficar até bem forte a chuva. Espero que não atrapalhe muito, mas eu posso depois gravar um vídeo com a rotina das meninas, mais ou menos, né, como que é um dia aqui em casa, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse assunto de rotina com 2 crianças bem pequenas, né. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar e tentarei ser mais frequente por aqui. Um beijo e fiquem com Deus.